Fala família concurseira, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos diretamente aqui ao vivo com o professor Nathan Duarte. Pessoal, é o seguinte, hoje matemática é uma disciplina que muita gente não gosta, né? Eu já adianto para vocês, tá bom? Guarda Municipal vai vindo aí, Guarda Municipal de Campina Grande, primeiro vai vir Polícia Penal da Paraíba. E aí, Nathan? Pessoal, saiu o extrato edital da Polícia Penal da Paraíba e muita gente de Natal vai tentar fazer. Eu aconselho fazer, tá bom? E pelo extrato edital que saiu da Polícia Penal da Paraíba, tudo indica que vai vir 15 questões de raciocínio lógico. Então, eu digo já adianto para vocês, as 15 questões não vão ser raciocínio lógico. 10 questões vai vir matemática, de certeza. E matemática que a gente aprende aqui para algumas pós Natal. É mesmo, Nathan? É sim. Tá bom? Claro que é uma matemática muito ali puxada para a equação, primeiro grau, sistema de primeiro grau. Tá certo? Não é uma matemática puxada, por exemplo, para geometria, tá certo? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, se tiver matrizes, por exemplo, no edital da Guarda Municipal Natal, geralmente a IDECAN não coloca no assunto de raciocínio lógico matemático, mas vai vir matemática de certeza, se vir as 15 questões, tá bom? Show? Pessoal, deixa o like aí, já deixa o like na aula, tá bom? Muita gente que está acompanhando aqui, tá certo? Já deixa o like na aula, compartilha nos seus grupos aí da Guarda Municipal Natal. Sabe por quê? É importante? Porque seu colega, se ele está dizendo que vai deixar para estudar matemática, quando ele tal sair, vai dar ruim. Sabe por que vai dar ruim? Porque eu já vou adiantar para vocês. Vocês devem focar nesse pré-edital, no edital da Guarda Municipal GCM de Goianinha. Lembra de Goianinha? Guarda Municipal de Goianinha que ocorreu? Pronto. Lá a banca foi com PEV. E possibilidade, existe uma grande possibilidade de ser com PEV também na Guarda Municipal Natal. Tá bom? Então, Nathan, eu devo fazer Polícia Penal da Paraíba? Deve. Sabe por quê? Porque só vai existir algumas leis extravagantes ali, alguns direitos humanos a mais, certo? A lei de execução penal, que é a LEP. Pronto, tirando isso aí, eu acredito que 90% todo o restante do edital vai cair na sua prova. Inclusive a parte de raciocínio lógico, matemática, a parte de matemática. Show? Então já é um conceito para vocês, tá certo? Se o edital de Guarda Municipal Natal demorar um pouco, faça, não perca a oportunidade. Porque são disciplinas ali que, se você se aprofundar, você vai utilizar na prova da Guarda Municipal Natal. Tá certo? Então não perca a oportunidade, é um conceito para vocês. Nathan, saiu o Guarda Municipal de Campina Grande, faça também, tá bom? Claro, vocês devem buscar nesse pré-edital a disciplina que vocês têm dificuldade. Qual a disciplina que vocês têm dificuldade? Se é matemática, então estudo no pré-edital matemática. Você pode ver que muita gente negligencia matemática. Por quê? Porque não tem paciência e não tem resiliência. Mas as outras disciplinas gostam, usufrui do conhecimento e saber, se apropria do conhecimento. É muito bom estudar direito, é muito bom estudar às vezes português, algum assunto aqui e acolá, mas quando vem para matemática, muita gente não quer. Não é isso? Show? Beleza, família? Polícia Penal da Paraíba é superior, viu? Show? Show. É por cima que essas aulas de matemática deveriam subir na plataforma. Show. Claro que não vai subir porque não é RLM. Verdade, show. Não, mas aproveita essas aulas ao vivo. Quem falou aqui foi Iris, né? Iris, aproveita essas aulas ao vivo, Iris, para pegar o conhecimento aqui e acolá. Principalmente da aula passada, né? Da aula passada é um conhecimento que eu tenho certeza que vai vir na sua prova da Polícia Penal da Paraíba, quem vai fazer, tá certo? O conhecimento da aula passada foi a gente viu função, né? Primeiro grau, que é quase certeza, e equação também, sistema também no primeiro grau. Tá certo? A aula de hoje é mais matemática mesmo, ali padrão, como a Compev gosta de cobrar. Inclusive, o nosso foco da aula é Compev, tá bom? Natan, se for outra banca, aí a gente vai focar na IDECAN, tá bom? Se for IDECAN, foca na IDECAN. Natan, se for IDIB, foca na IDIB. Show? Então, tudo a gente vai focar aqui na possibilidade. A possibilidade pré-edital é Compev, então a gente tem que focar na Compev, o estilo dela. E já adianto para vocês. Se vocês querem aprender matemática, estudem no pré-edital. Sabe por quê? Eu vou mostrar uma questão, a primeira questão da Compev. A primeira questão, família, foi 20 dias atrás, que 30 dias atrás, no máximo, 30 dias atrás, foi a prova da Compev. Aconteceu este ano, 2025. Foi uma prova de professor de matemática e educação básica. Nathan, questão de professor de matemática colocando, sim. Vocês vão ver que são questões simples e semelhantes à da Guarda Municipal de Goianinha. E diga você, a da Guarda Municipal de Goianinha nível médio foi mais fácil do que a prova, algumas questões, mais fácil do que o professor de matemática. Foi mesmo, Nathan? Foi. Então, por isso que eu quero dizer para vocês que não adianta. Se é professor de matemática, existem questões lá, níveis fáceis, medianos e difíceis. Tá bom? E as questões medianas
e algumas fáceis coloquei aqui para vocês, tá bom? Tanto nessa aula aqui, quanto na anterior, que acabou caindo na live e não ficou disponível para vocês aí de forma aberta no YouTube, certo? Show? Beleza? Então vamos embora. Show de bola. Beleza, vamos para cima. Pessoal, olhem na tela aí, ó. Certo? A gente vai começar hoje com a parte de geometria plana espacial. Eita, Natan, e agora? Olhem para essa questão aí, ó. Dê uma olhadinha. Vá, 10 segundos para vocês. Olhem para essa questão aí. Olhou? Foi o que você percebeu? Você percebeu duas palavras. Eu entendi que você percebeu duas palavras. Natan viu a palavra cilindro, exatamente. Cilindro. Tá aqui cilindro. Essa figurinha aí. Então, nessa figura cilindro, família, tá certo? Vocês têm que saber duas coisas. Vocês têm que saber o volume. E a Compeb colocou no concurso da Guarda Pó de Goiânia, nível médio, a área total. É uma fórmula bem maior do que o volume. E ela cobrou. Aí eu pergunto a vocês, só fazer questões fáceis vai adiantar nesse pré-edital? Não. A gente tem que fazer questões fáceis, medianas e difíceis. Para quando sair o edital, a gente já está acostumado com questões difíceis e desenvolver bem a matemática. Então esse é o meu objetivo. Eu quero que vocês desenvolvam bem a matemática. E além de vocês verem a palavra cilindro, não sei se vocês observaram, mas vocês viram 1 litro e 1000 centímetros cúbicos. Significa isso? Que dentro de cada questão da Compeb, ela usa outros assuntos. A questão é de geometria. Beleza, sobre o cilindro. Mas ela utilizou outro assunto da matemática, que é sistema métrico decimal. Então, o que acontece? Você, além de saber o assunto de geometria, você deve saber transformar unidades e medidas. Entendeu o contexto? Isso é em toda a questão da Compeb. Então, se vier Compeb, vocês devem se preparar o quê? Antes. É agora no pré-edital que deve estudar. Não é depois, não. Porque na hora que sair o edital, eu digo para você, tem muita gente que vem estudando agora e vai estar na sua frente. Beleza? Show? Natan, na Guarda Municipal de Parnamirim, teve a prova, teve. As 5 questões de matemática foi tranquilo, foi. Mas se viesse difícil, você acha que o corte poderia ficar tão alto como foi? Não. Garanto para vocês. Aconteceu uma prova agora da Polícia Militar de Sergipe. Se você olhar os comentários dos cursinhos da vida aí, todo mundo vai dizer o quê? Matemática faz diferença, matemática veio difícil. Mas não veio difícil. Eu olhei a prova, não veio difícil. Beleza? A prova veio mediana. Para quem sabe o contexto de cada assunto básico na matemática, consegue desenvolver de boa aquela prova. Mas qual é o problema? É porque muita gente negligencia matemática, porque acha difícil. Mas só precisa de duas coisas. Paciência e resiliência. Se vocês tiverem isso, vocês aprendem matemática. Show? Beleza? Então, olha aqui, ó. Natan, o que é que eu preciso saber? Vamos embora. Primeira coisa sobre o cilindro. Cilindro, família, vocês precisam saber da seguinte maneira. Anota aí, tá bom? Ó. No cilindro, você vai ter uma altura. Show? Natan, um exemplo do cilindro. Um copo. Copo, tá certo? Cilindro, copo. Show? Você tem aqui a altura. Beleza? Tá aqui a altura. Natan, pode ser uma piscina? Pode. Aquelas piscinas redondas. Já ouviu falar, né? Aquelas piscinas? Não sei se é aquelas quadradonas, né? Lá. Show? Retângulo. Pronto, sem ser elas. Pode ser um cilindro também, uma piscina. Beleza? Você tem uma altura aqui. Aqui, daqui pra cá, você tem, ó, essa figurinha aqui é um círculo. E a base do cilindro é um círculo. Show? Beleza. E quando a gente tem um círculo, a gente tem a medida de uma ponta para outra chamada de diâmetro. D de diâmetro. Então anota aí, D de diâmetro. Beleza? Tem como a gente descobrir a metade dessa medida aqui, ó, do centro até a extremidade, tá bom, desse cilindro, dessa base desse cilindro. E a metade, o centro, tá certo? Até qualquer extremidade, pode ser aqui para a esquerda ou para a direita, tá bom? Você tem chamado de raio. Beleza? Raio. Então, se você observar bem, o diâmetro é 2 vezes o raio. E então, já anota aí, primeira característica, o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Então, eu estou falando do círculo. Aqui do lado está um círculo. Não muito bem feito, né? Que o professor às vezes não sabe desenhar. Mas está aqui um círculo. Show? Então, eu posso afirmar que a medida aqui para cá, Natan, olhando para o círculo mesmo, olhando aí, eu posso dizer que é um diâmetro? Pode sim. A medida daqui para cá é o diâmetro. Como está a minha medida daqui para cá, ó. Show? Sempre passando pelo centro da circunferência. Tá bom? Da circunferência ou do círculo. Show? A medida do centro a qualquer extremidade, pode ser para cima, para cá, qualquer extremidade, é sempre o quê? O raio. E aqui a gente já tem uma relação. O diâmetro é 2 vezes o raio. Anota isso. E muito. Isso aqui vai precisar bastante. Tá bom? Beleza? Lembrando, família, quem estava na outra aula, a gente já iniciou o conteúdo. Vocês viram no material de vocês. A gente iniciou o conteúdo trazendo já uma questão de geometria. Bom, a gente está dando continuidade à aula passada. Show? Então, continuidade.
tá bom? Mas lá a gente só fez uma questão de geometria e aqui é o andamento das outras questões. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio. Tá bom? Além disso, Nathan, além disso, você precisa saber de duas características do cilindro. Vocês precisam saber o volume. O que é o volume? É a área dessa base aqui, ó. Como é que calcula a área de um círculo, Nathan? Você me diz para mim que a base do cilindro é um círculo. Perfeito. Como é que calcula a área de um círculo, amigo? Lembra? Fica para mim aí. A área de um círculo é π, certo? Π vezes o raio ao quadrado. Show? Então vai ter que memorizar. Vai ter que memorizar? Vai. Completo gosta muito de geometria. Gosta muito mesmo. Na prova do professor de matemática, 30 dias atrás da Compef, neste ano 2025, caíram cerca de 6 questões de geometria, se eu não me engano. 6 questões de geometria. Então ela gosta muito. Na prova da Guardas Paulianinha, se eu não me engano, caíram 2 de 10. Caíram 2 de geometria. Então você tem que saber geometria. Show? Então já memoriza. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Nathan, como é calcular a área de um volume de um cilindro? Anota aí, ó. É a área da base. O que é a área da base? É a área do círculo. Tá certo? A base é um círculo. Então você pode escrever a área da base vezes a altura. Só que essa área da base você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Colocar o inverso disso aqui, você colocar isso aqui, ó. Π vezes um raio ao quadrado vezes a altura. Perfeito. Acabou-se. Aqui é o volume. Tá bom? Nathan, me diga uma coisa. Bota um exemplo. Vou botar um exemplo aqui bem rápido para a gente fazer e olhar para a questão. Tá certo? Vou colocar aqui a altura 10 igual a 10 centímetros. Beleza? Vou dizer que o diâmetro aqui é 20 centímetros. Show? E basicamente isso. Tá certo? E vou considerar aqui o valor de π, que o π é bem conhecido, né? Mas geralmente as questões, se não der o valor de π, que é 3,14, ele vai considerar π igual a 3, ou vai desconsiderar o π, conservando o π na alternativa. Tá bom? Então, existem 3 possibilidades. Você colocar 3,14, que vamos fazer, colocar π igual a 3, ele vai ter que dizer que é π igual a 3, ou se não, conservar o valor de π. Só esse símbolozinho aqui, ó, você vai conservar. Você vai, nos cálculos, você vai desconsiderar ele, na alternativa você coloca ele. Você vai ver que ele vai aparecer na alternativa. Tá bom? Show? Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que π é igual a 3. Certo? Nathan, pode considerar? Pode. Eu estou considerando, é como se eu estivesse fazendo a prova de vocês. Tá certo? Π, considere π igual a 3. Aí você considera. Vamos calcular? Vamos. Como é que calcula o volume desse cilindro aqui, ó? Tá bom? Se você olhar para cá, para a fórmula, você vai colocar V de volume. Vai ficar o quê? Π, que é um valor de π, que eu considerei 3. Show. Vezes. Quem é o raio? Nathan, o raio é o quê? Presta atenção, ele deu o diâmetro. A questão fala, sabendo que o diâmetro desse cilindro é igual a 20 centímetros. Como é que eu calculo o raio? O raio, família, é sempre a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 20, o raio vai ser quanto? 10. Então você coloca aqui, ó, 10 ao quadrado. Show? Massa. Vezes a altura. Qual é a altura? 10, não é isso? A altura é 10. Considerei que a altura é 10 aí. Só um exemplo, tá bom? Então o volume aqui vai ficar quanto? Volume? 10 ao quadrado dá quanto aí? 100, né? 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 3, família, dá quanto? Dá 100 vezes 3 dá 300. 300 vezes 10 dá quanto? 300 vezes 10 dá 3.000, Nathan. Perfeito. 3.000, tá certo? Centímetro o quê? Cúbicos. Por que cúbico, Nathan? Sempre unidade de volume é centímetros cúbicos. Beleza? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, aí por aí vai. Show? E as demais medidas. Tá bom? Se liga aqui, ó. Só que é o seguinte. Vocês viram, quando vocês leram a questão muito rápido aí, né? Que eu mostrei na tela para vocês. A gente está resolvendo a questão. Mas vocês viram que transformou de medidas. Medidas envolvendo volume e medidas envolvendo capacidade. Capacidade é o quê? Litros, mililitros. Tá bom? As medidas ali envolvendo litros. Tá bom? É o que é que eu vou fazer. 2 informações para vocês anotarem aí, ó. Vocês têm que saber que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. E além disso, vocês têm que saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Anota aí. Tá bom? Show? Então, toda vida que vocês tiveram a medida em centímetros cúbicos e quer transformar para litros, você vai dividir por quanto? Por 1.000. Não vou multiplicar, não. Você vai dividir por 1.000. Por exemplo, se eu olhar para cá, ó, olhando para esse valor aqui, 3.000 centímetros cúbicos, eu quero transformar para litros. Você divide por 1.000. E quem é da matemática base, inclusive está nesse curso aqui, ó. Vocês não colocaram o QR Code aí? Acho que vão colocar, tá bom? Quem quiser adquirir o curso da Guardas para o Natal, esse curso da Guardas para o Natal, família, tem a matemática do zero, tá bom? Então, quem tem dificuldade em matemática, tá certo? Quem tem dificuldade em matemática, eu aconselho. Porque, por exemplo, ó, essa aqui, ó, 10 ao quadrado
100, né? Quem é da matemática do zero já sabe o que eu estou fazendo aqui. Mas quem não é da matemática do zero e tem muita dificuldade na matemática, às vezes não entendeu um pouquinho de 3000. Mas quem é aqui, quem está acompanhando aqui, ó, pode colocar aí. Nada, tá entendendo? Estou entendendo tudo. Por quê? Porque sabe o procedimento. A gente já teve uma aula de potência, tá bom? A gente não teve uma aula de transformação de medidas. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu dizer que vai dividir por 1000 e eu vou fazer um procedimento aqui, eles devem saber, com certeza vão saber. Porque a gente já viu isso no processo de divisão. Show? Beleza? Tamo junto? Vamos lá. Pra lá. Vamos lá. E agora, Natan? Antes de ir para lá para a questão, antes de ir para a gente ir para lá, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero transformar 3.000 centímetros cúbicos em litros. Como é que eu faço? Vou dividir por 1000. Quem é da matemática do zero já sabe o quê? Para dividir esse número por 1000, você não precisa dividir. Para dividir por 1000, a gente sabe o quê? Que é simplesmente cancelar todos os zeros. Beleza? Só cancelar os 3 zeros. Não é só cancelar os 3 zeros, já dividiu já. A gente já sabe disso. Tá bom? Então aqui é a mesma coisa que 3 litros. Show? Beleza? Então memoriza a fórmula. Vocês perceberam que a questão informou a altura, informou o diâmetro, e a partir disso aqui nós colocamos na fórmula e já achamos o resultado da questão. Não achamos ou não? Achamos, Natan. Beleza. Agora preste atenção na questão da Compév. Preste atenção. Olha na tela aí. Vamos lá. Pessoal, olhando para a questão aí, ó. Olhe para as alternativas primeiro. Natan, estou olhando, beleza. Olhe para as alternativas, certo? Vocês percebem o que aqui? A letrinha? Pi. Natan, e quando vem pi, o que significa isso aqui, Natan, quando vem pi? Pode para cá, família, ó. Quando vem pi, é a coisa mais fácil do mundo, sabe por quê? Porque ao invés de você considerar pi aqui, você vai esquecer o pi. O seu volume vai ser apenas o raio ao quadrado vezes a altura. Show? Natan, vou esquecer o pi, vai. Aí quando você olhar para a alternativa, você vai ver o seu númerozinho lá bem bonitinho e você vai ver o pi do lado. Show? Então toda vez que tiver pi na alternativa, desconsidere ele da sua fórmula. Desconsidere, esqueça ele. Beleza? É o bizu. Olha na tela aí. Vamos lá, lendo a questão. Um vaso em formato de cilindro circular reto com 20 centímetros de diâmetro. Olha aí, família. Ixi, eu descobri, ó. Rapaz, foi a mesma coisa que eu botei lá no quadro. 20 centímetros, jogar na Mega Sena, viu? Diâmetro igual a quanto? 20 centímetros. Diga para mim aí, eu estou escutando, viu? Diga para mim quanto é o raio. Nada, um raio é metade. Metade é quanto? 10. Perfeito. Show de bola. E 40 centímetros de altura. Então você coloca H igual a quanto? 40. Perfeito. Receberá um substrato para plantas até o volume. Falou volume. Então você tem que lembrar de qual a fórmula que eu coloquei no quadro? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Não é isso? Só que aqui, olha para as alternativas, ó. Apareceu o π. O que é que você vai fazer? Você vai desconsiderar esse π. Show? Então o volume vai ficar como? Raio ao quadrado vezes a altura. E é assim. Ele diz o seguinte, ó, que vai colocar o substrato para plantas até o volume de 90% de sua capacidade total. Família, capacidade total é o seu volume. Então o que é que você vai fazer? Preste atenção. Está observando que a Compév utilizou porcentagem em um assunto de geometria? Estou percebendo. É isso mesmo, vai cair na sua prova. Tá bom? Então elas usam, a Compév usa inter-relação de assuntos dentro de uma questão. Tá percebendo? A inter-relação de assuntos. Então o que é que você vai fazer? Você vai calcular o volume primeiro. Como é que calcula o volume primeiro? Quem é o raio, quem é o Rzinho aqui, ó, é 10, ó. Então vai ficar o quê? 10 ao quadrado, perfeito. Vezes a altura, que é a altura? 40. Então o volume vai ficar quanto? 10 ao quadrado, a galera já sabe aí. 10 ao quadrado, dá quanto? 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 40, família. 100 vezes 40, qual é o bizu? Natan, nem precisa fazer cálculo, exatamente isso. Você multiplica 1 vezes 4 dá 4. E os 3 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, vem para cá, ó. Já multiplicou. Massa. Aqui dá quanto? 4.000 centímetros cúbicos. Preste atenção. A questão pediu para você, vai colocar um substrato até o volume de 90% de sua capacidade. Quem é a capacidade? O volume, que nós achamos aqui, ó. 4.000. Beleza? Natan, se é 4.000, o que é que você vai fazer? Eu vou pegar 90%. O que significa 90%, família? 90% é 90 sobre quanto? Natan, na lógica, é 90 sobre 100. Exatamente isso. 90 sobre 100. Tá bom? A galera da matemática do zero já sabe que quando vem a preposição de, ó, 90% de, significa o que é isso aqui? Vezes, ó. Então ele está mandando você multiplicar a capacidade total. O que é a capacidade total? O volume. Qual o volume? 4.000. Perfeito. Exatamente isso. A galera da matemática do zero aí, que já está sabendo disso aqui, a galera sabe
que eu posso fazer o quê? Multiplicação de fração. Posso cancelar 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima. Olha aí como ficou fácil agora. Tá observando? Agora é só multiplicar. Ó. 90 vezes 40, qual o bizu? Multiplicar o 9 e multiplicar o 4. Quanto é 9 vezes 4, família? 9 vezes 4, tabuada, 36. Pega um zero aqui, o outro zero. Deu quanto? 3.600. Ah, Natan. 3.600. Calculei 90% de 4.000. Exatamente isso. Deu 3.600 centímetros cúbicos. Olhe para as alternativas, família. As alternativas estão em quê? Ó? Em litros. O que foi que eu disse a vocês? Olha para cá. Ó. Para transformar de centímetro cúbico, tá bom? De maneira mais fácil, né? Para transformar de centímetro cúbico para litros, vou dividir por 1.000. Show? E é só dividir. Então, preste atenção no que vai acontecer agora. Olha o bizu. Pega o bizu. Então, me dê um bizu aí, vou dizer agora. Eu quero dividir isso aqui por 1.000. Presta atenção, família. Vou dividir por 1.000. Então, eu só posso cancelar, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Perfeito. Aí ficou 36 dividido para 10. A galera da matemática já sabe o zero aí, viu? Ei, diga para mim aí. Quanto é 36 dividido para 10 sem fazer conta? Natan, não tem como. Tem que fazer a conta. Não precisa. Foi quem aprendeu. Quando dividir por 10, por 100, por 1.000, o que é que você vai fazer? A vírgula de todo número está onde? Está à direita. Beleza? O 10 só tem um zero. Então, se só tem um zero, você simplesmente vai voltar uma casa para a esquerda. Até porque uma? Porque é um zero. E aí, quando eu voltei aqui, ficou qual número? 3,6. Já dividiu, então? Já. Tá bom? E a nossa resposta. 3,6 o quê? 3,6 litros ou... Ali com zero pi, né? Então, voltou o pi, ó. Pi litros. Massa. Letra D de Deus. Deus abençoe a prova de vocês. Show? Massa. Olha pra cá. Beleza? Eita, galera, já tá fazendo aí. Vamos pegar isso aí. Beleza? Esqueceram de fazer o 90%, né? Esqueceram, é isso aí. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui, eu vou apagar só algumas coisas aqui. Vou deixar algumas informações. Qualquer coisa, tira o print aí, certo? Faz a anotação. Principalmente essas transformações de unidades, o bizu de centímetro cúbico para litros, vai precisar. Provavelmente vai vir uma questão de geometria pedindo isso aí. Tá bom? Então já pega o bizu. Vou apagar aqui. E vamos dar andamento. Até outra coisa agora, sim. Outra figura. Tá certo? Outra figura. Vamos ver outra figura, sim. Outra figura. Tá certo? E essa figura agora é conhecida como círculo ou, em alguns casos, circunferência. Beleza? Show de bola. E agora? Agora vamos aqui, ó. Presta atenção, anota aí, viu? Primeira coisa que a gente já viu, área, né? Área. Só que tem como eu calcular o comprimento desse círculo ou circunferência. Quando vocês forem fazer, Deus quiser, né? O TAF de vocês vão fazer lá no CAIC. Tá bom? No CAIC é uma pista olímpica, né? Semi-olímpica lá, bem direitinho, massa, 400 metros, padrão tudo. As bordas, assim, ó, do CAIC, elas têm uma curva. E essa curva é um semicírculo. E ela tá bom? Ela não é totalmente um círculo. Ela vem, aí chega aqui, ela é oval. Massa que só. Vocês vão ver, se Deus quiser, a galera de Natal já sabe, né? Como ela não cai, já treina. Tem como calcular, Natão, o comprimento aqui dele? Tem. Tem como calcular o comprimento? Tem, sim. Como é a forma, Natão? Nota aí. Como é que calcula o comprimento de uma circunferência? Eu quero o comprimento só da parte que eu vou dar um giro, Natão, que eu fico dando uma curva lá. Só aquela parte. Como é que faz? É 2π, tá bom? Vezes o raio. Tá certo? Lembrando, família, que a gente já viu, quando eu tenho um número do lado de uma letra, aqui é uma letra grega, né? O pi, ele está multiplicando. Tá bom? Então, o pi está multiplicando o valor de pi. Ficou meio feio aí, mas dá certo, tá certo? Show? O lápis aqui é meio grosso. Aí dá bom. Certo? 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Tá aqui, ó. Show? Massa, né? Pronto, aqui a forma. Nada tem que memorizar? Tem. É importante memorizar. Certo? Imagina aí que você tem uma bicicleta e quer calcular o giro dessa bicicleta. O giro, para mim calcular é o quê? O comprimento. Eu tenho que saber o comprimento do meu pneu, o comprimento da minha bicicleta. Show? Beleza? O comprimento lá, ó, do seu pneu. Bem bonitinho. Como é que eu faço isso? Tá aqui a formulazinha. Tá certo? Então, se é uma questão de falar de giro, você já sabe que tem que calcular o quê? O comprimento. Beleza? Olha para essa questão aí, ó. Questão número 2. Olha aí. Eita, dá onda a questão, hein? Dá onda a questão? Natan, diga um negócio desse, não. Dá onda a questão? Guarda Municipal de Goianinha, 2023. Tá bom? Então, volta para cá, volta para cá. O professor falou de ciclo. Tá certo? A gente vai para a questão de ciclo. Não é a questão número 2. Quem está no material aí, eu vou pular a questão, tá certo?
A gente vai para a questão, deixa eu ver aqui, eu acho que é a 3, próxima aí, ó. Show? Também não é essa, é a próxima. Essa daqui, tá certo? Depois a gente volta. Show? Olha aí para a questão número 4. Foi da Compef 2025. Beleza? 30 dias atrás. Lendo a questão aí, depois a gente volta para as outras, tá certo? Uma locomotiva a vapor possui rodas motrizes, as quais são responsáveis pela movimentação, e rodas livres que ajudam a dar sustentação. Beleza? Suponha que cada giro, família, cada giro, olha o bizu, da roda motriz, com o diâmetro da roda motriz. Então você faz assim, ó. Comprimento da roda motriz. Beleza? Motriz. Tá certo? Comprimento da roda motriz. Você organiza as informações, tá certo? Beleza? Motriz. Motriz. As informações da roda motriz vai ser o quê? O diâmetro é igual a quanto? 1,8 metros. Perfeito. Corresponde a 3 giros da roda livre. Então, eu tenho 2 tipos de roda, concorda? Roda motriz e a roda o quê? Roda livre. Tá observando? Então, se eu pegar o comprimento da roda motriz, tá certo? Ela vai ser o quê? 3 giros, ó. 3 giros de quê? Da roda livre. Então, vou botar aqui, ó. Comprimento da roda livre. Por que, Natan, comprimento e não área? Porque ele tá falando o quê? Ó? Giro. Giro. Você lembra do bizu que eu falei? Quando falar giro é comprimento. Não tem nada a ver com área. Beleza? Agora eu pergunto a vocês. Para mim calcular o comprimento dessa roda aqui, hein? Como é que eu faço? Natan, a fórmula tá lá no quadro. O comprimento é 2πr. Perfeito. Massa aqui só. Só que eu pergunto a vocês, se o diâmetro é 1,8, família, o diâmetro é 1,8, para mim achar o raio é o quê? A metade de 1,8. Natan, como é que você é a metade de 1,8? Diga para mim aí. Hein? A metade de 1,8. Natan, não sei. A metade de 1,8, família, pensa um pouco. Ó. É 0,9 metros. Show? Tá bom, então aqui é o raio. Massa, Natan. Aí eu pergunto mais ainda a vocês, tá certo? Família, olhe para as alternativas. As alternativas estão em centímetros. Eita! E agora, olha para cá. Como é que transforma de metro para centímetro? Se não souber, não sabe fazer a questão. Não consegue. E aí? É o básico da matemática. Transformação envolvendo medidas é o básico. Então se liga no bizu, tá bom? Se eu não me engano, tem outra aula aí que eu já falei o bizu. Qual é o bizu? É o cagado decimal. Lembra do cagado decimal? Eu já falei sobre isso aqui, ó. Tá certo? K, H, decimal. Você está observando que uma questão anterior pediu para transformar e a outra questão que pediu novo foi mesmo, foi. E vocês vão perceber que a maioria das questões de geometria pede para transformar. Beleza? Então já é um bizu para vocês. Tá certo? Quando vir a prova, vocês bem que Natan disse, todas as questões de geometria pediu para transformar. Já estou avisando. Tá bom? Então aqui, ó. Carregada decimal. Carregada decimal. O que é que você vai fazer? Do lado de cada letra aqui, ó, que está de azul, você vai colocar um M. É mesmo, Natan? É sim. Você coloca um M. Show? Coloca um M aqui, ó. Ah, Natan. Pronto, já fez da reta. A questão vai do quê? Está em metros, né? Beleza, está em metros. Está 0,9 metros. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Eu vou para onde? Para centímetro. Eu ando quantas casas para a direita? Natan, você anda uma, você anda duas. Perfeito. Aí você vem com uma vírgula aqui, eu vou andar, ó, uma, duas. Natan, esse buraco aqui, você meteu um zero. E ela, é assim, você mete um zero. Vai ficar quanto aqui? 90 centímetros. Então, 0,9 metros é a mesma coisa de quanto? 90 centímetros. É mesmo, é assim. Tá aí, a gente já resolveu, já transformou para centímetro, tá tudo bem bonitinho. Vamos colocar na fórmula, olha na fórmula. Olha aí, ó. Aí fica como? O raio, ao invés de ficar em metros, vai ser 90 centímetros. Acabamos de transformar. Natan, o que é que eu vou fazer com esse raio aqui? Você vai colocar nessa fórmula aqui, ó. Coloca nessa fórmula. Comprimento da roda motriz, que é o giro da roda motriz, é o 12 vezes π. Tá observando que o π ele informou? 3,14. Então você vai ter que usar 3,14. Vezes o raio. Qual é o raio? 90. Eu pergunto a vocês, Natan, para mim calcular isso aqui, eu tenho que saber número com vírgula. Tem sim. Certo? Olha para mim aqui, ó. Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade de vocês não é nem entender como é que coloca na fórmula. É entender o que? O básico. Muitas vezes a gente não sabe como é que coloca, como é que multiplica o número com vírgula. Concorda ou não? Concorda? Então, por isso que no curso de matemática da Guarda Natal a gente colocou o quê? A matemática do zero. Beleza? Por quê? Porque a gente trabalhou o quê? Números com vírgulas.
Tá observando? Então, quando você pega uma questão aqui, ó, os alunos da matemática do zero aí já sabem fazer essa multiplicação aqui, número com vírgula. Faz brincando, tá bom? E você que não adquiriu o curso, está com dificuldade, eu aconselho, é um bizu. Principalmente nesse pré-tal, tá bom? Por quê? Porque vai existir questões lá para calcular número com vírgula, como por exemplo esse daqui. Beleza? Estou olhando na tela aí, ó. Vai dar conta aí, multiplicando. Quando você multiplicar 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. 6,8 vezes 90 vai dar quanto, hein? Vai dar 565, né? 565,2. Show? Centímetros. Isso daqui é de quem? É o comprimento da roda motriz. Dá quanto? 565,2. Massa, né? Show de bola. A caixa do quê, hein? O comprimento da circunferência de uma roda livre, familiar. Ele quer saber isso daqui, ó. Ele quer saber isso daqui, ó. Eu pergunto a vocês, qual é o número que está do lado do comprimento da roda livre? Qual é o número? 3. Ele não está multiplicando? O comprimento da roda motriz é 565,2, concorda? Então vai ficar assim, ó, 565,2 igual a 3 vezes o comprimento da roda livre. Concorda? O 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Não é isso? Então vai ficar 565,2 dividido por 3. Comprimento da roda livre. Show? Agora só dividir. Dá quanto? Eita, divisão número com vírgula. De novo, Natan. De novo. Não sei. É isso aí. A galera já sabe, viu? A galera da matemática do zero já sabe fazer isso aqui. Você faz brincando. Às vezes mangando em mim, viu? Faz mangando em mim. Dá quanto o comprimento dividindo aí? Dá 188,4. Perfeito. 188,4 centímetros. Massa. Entenderam a analogia aí? Show? Olha aqui para cá, ó. Nada difícil. Não é difícil. Sabe o que é difícil? Difícil é o básico. É multiplicação com vírgula, é divisão com vírgula. Sabe por quê? Porque quando você aprende isso aqui, você faz de boa. De boa, de boa, de boa. Certo? E diga a vocês, se não aprender o básico, soma, subtração, multiplicação e divisão, tudo envolvendo essas 4 operações, vocês não conseguem desenvolver outras operações, outras questões de matemática. Não desenvolve. Tudo se baseia nessas 4 operações. E quem pode comprovar vocês são os próprios colegas que vocês estão estudando aqui, ó, na matemática do zero. Eles já estão fazendo simulados de equação do primeiro grau, sistema do primeiro grau, e percebe que tudo se baseia em quê? Na matemática do zero, nas 4 operações. Vocês vão ter que dividir em algum momento, vão ter que multiplicar, vão ter que subtrair, jogo de sinais ou não. Show? Beleza? Show de bola, né? Massa, galera tá fazendo aqui. Massa, massa. Isso aí. Show de bola. Pra cima, vamos? Deu uma dúvida, né, pessoal aí? Deu uma dúvida, né? Pra cima. Vamos lá. Próxima questão agora envolvendo o ciclo, viu? Acredite no ciclo não. Agora vai ser qual figura? Botando para 2, né? Pronto. Agora vai ter mais uma questão que vai envolver uma questão baseada mais ou menos sobre o retângulo. Só que é uma figura baseada no retângulo, mas não ela. Qual é essa figura, então? Paralelepípedo. E ela a Compev gosta muito de paralelepípedo, certo? Muito mesmo. Então vocês vão anotar aí. Não coloquei um nome paralelepípedo, senão não ia dar, né? Mas daqui a figurinha. Bom, já aprende a desenhar a figura também, se não aprendeu. Aprende já a desenhar. Como é que desenha, então, um paralelepípedo? Você desenha um retângulo e outro retângulo. Show? Aí, ó, desenhou 2 retângulos. Agora você vai fazer só o ligamento aqui, ó. Ligou, ligou, ligou e ligou. Desenhou o paralelepípedo. Massa? Massa. Qual é a característica de um paralelepípedo? As medidas aqui, ó, são diferentes. E a medida aqui é um A, vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B, uma medida diferente. E aqui eu vou chamar de C. Obviamente, se você analisar bem direitinho, aqui você tem um comprimento, aqui nós temos uma largura, concorda? E aqui nós temos uma altura. Beleza? Como se fosse o seu quarto. Se eu quero calcular a área, o volume, na verdade, do seu quarto, tá bom? Eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, se eu pegar o comprimento do meu quarto, a largura e a altura, eu calculo o volume do meu quarto, calculo. Faça esse teste aí. Você pega uma trena, tá bom? E você consegue calcular o volume do seu quarto. Massa? Show de bola. Pessoal, olhando para cá, como é que calcula o volume de um paralelepípedo? Anota aí. É simplesmente você multiplicar, ó, A vezes B vezes C. É mesmo, Simplesmente se você multiplicar as 3 medidas aqui, ó, você já sabe o volume de um paralelepípedo. Só você multiplicar. Só que é o seguinte, eu tenho como multiplicar, diga para mim, eu tenho como multiplicar 2 metros vezes, só um exemplo, tá bom?
0,15 centímetros. Então não tem como não. Tem como não. Sabe por quê? Porque as medidas são diferentes. Se você multiplicar 2 vezes 0,15, vai dar errado. Por quê? Porque as unidades aqui, ó, as medidas são diferentes. É mesmo? É sim. Aí o que acontece? De novo, transformação de medidas. Aí eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? Transformar metro para centímetro ou centímetro para metro? Até centímetro para metro, não. Porque centímetro para metro, você vai ter que voltar essa vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Aí fica um número mais vírgula ainda. Vai ficar um número mais decimal, vamos dizer assim. Mas se você pegar aqui o 2 e andar 2 casas para a direita, você vai transformar o 2 metros em centímetros. Andando 2 casas para a direita, é a mesma coisa você pegar o 2 e acrescentar 2 zeros para a direita. Fica 200 centímetros. Agora sim, você consegue multiplicar 200 centímetros vezes 0,15 centímetros. Estão na mesma unidade, então eu consigo multiplicar os números. Show? Quem é da matemática zero sabe fazer essa multiplicação aqui em 30 segundos. É mesmo, tá? É. Eles aprenderam que só em olhar para cá já consegue cancelar os zeros e a vírgula ao mesmo tempo. Beleza? Então, um bisu para vocês. Quem está com dificuldade, adquire o curso. Tá bom? Que vai precisar. Show? Então, olha aqui, ó. Olha na tela aí. Ó. Olha para cá. Ei, da onde é essa prova aqui? Da onde é? Guarda Esporte Goianinha. Quem foi que elaborou? Tom Pev. Provável banca de vocês, tá bom? Olha como é o estudo da questão. A pavimentação de asfalto em uma rua é composta por 4 camadas. Beleza. A última delas, está falando da última, a última camada. A ser colocada é o revestimento. Então, vai ser colocado um revestimento na última delas, a última camada. Que deve ter 5 centímetros de espessura. Massa. Já deu 5 centímetros de espessura. Show. Assim, considerando-se uma rua perfeitamente plana e sem curvas, que tem 250 metros de comprimento e 14 metros de largura. Show. 14 metros de largura, 250 metros de comprimento e 5 centímetros de espessura. Show. A quantidade de asfalto em metros cúbicos. Família falou aqui, ó, metros cúbicos. Quando falar cúbicos, significa que você vai calcular alguma coisa de volume. A pergunta é, Natan, olha para mim. Olha aqui para mim. Nada mais que eu vou descobrir que é um paralelepípedo, pelo amor de Deus. Bisu para vocês. Quando ele não dizer, não falar de momento, a figura, se ele informar 3 medidas, você já sabe que é um paralelepípedo. É mesmo? É. Até pela camada, né? Então, a camada de asfalto lá, você vai colocar um revestimento e vai ficar mais ou menos aqui. Show? Então, se não informar o nome da figura e informar 3 medidas, eu posso afirmar de 90% de certeza ou 100% de certeza que é um paralelepípedo? Pode. Principalmente quando ele falar espessura, a palavra. Tá bom? Então, bisu para vocês. Então, só simplesmente vocês vão multiplicar. Ó, um número vezes o outro vezes o outro. Só que qual é o bisu? O bisu aqui não pode multiplicar metro por centímetro. Não pode. Foi o que eu disse? Tem que colocar tudo o quê? Na mesma unidade. Se não souber transformar as medidas, prova da Guarda Esporte Goianinha, dá com PEV. Se não conseguir transformar medidas, consegue fazer questão? Não. Beleza? Então, olha na tela aí. Natan, como é que transforma mesmo, hein? Você me disse, mas esqueci. Como é que calcula o volume família de um paralelepípedo? É 250 metros, a primeira, vezes 14, vezes 5. Posso colocar isso aqui? Posso. Se eu multiplicar, não dava resposta? Rapaz, por que parece que não dava. Viu? Você tem que procurar alguma coisa parecida aí. Iria dar certo, muita gente acertou, porque ele encontrou uma alternativa muito parecida. Mas sabemos que aqui está em centímetro e não pode, não é isso? E os demais estão em quê? Em metros. Show? Beleza? Agora vamos para cá. Ó. Como é que transforma, Natan? Por exemplo, todos, Natan, estão todos em metros. Tem 2 em metros e 1 centímetro. Então, eu vou transformar 5 centímetros, tá certo? Em metros. Como é que transforma, família, hein? A gente fez o quê? O K decimal, não é isso? K, H, nós fazemos novamente, vocês já sabem. Decimal. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar um M, lembra? Vou colocar um M ao lado de cada figura. Massa. Aqui no meio, eu coloco um M de novo. Ó. Show? Vamos embora. Como é que transforma em centímetro para metro? Natan, estou aqui. Estou em centímetro. Vou para metro. 2 casas para a esquerda. Perfeito. Então, você pega o 5 aqui. Ó. Onde é que está a vírgula, família? Hein? Onde é que está a vírgula do número? A vírgula do número sempre está à direita dele. Sempre está quando não aparece. Tá certo? Sempre. Coloque isso na cabeça, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou transformar para metros. Como é que eu transformo, hein? Eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, vou vir aqui, ó. Vírgula, vem. 1, 2. E agora, Natan, esse buraco, lembra do buraco? Bota o 0. E aqui, para não ficar 0, 5,
A vírgula tem que aparecer, não tem? A vírgula parou aqui, ó. Então ela puxa, você puxa. Você não pode deixar o número assim. O que é que você faz? Você coloca um zero. Natan, sempre o zero, sempre. Então fica 0,05. Então fica 250 vezes 14 vezes 0,05. Massa. A pergunta é, se você não souber multiplicar o número com vírgula, dá certo? Ah, não. Tem que saber. Quando você aplicar as 3 medidas, família, sabe quanto é que vai dar? Vai dar, de cabeça aí, rapaz, de cabeça, acho que vai dar 175, isso. 175, certo? Metros cúbicos. Show? Beleza? Letra A de aprovado. Vocês vão ser aprovados, tenho certeza disso. Tá bom, família? E agora? Agora sim, vamos relacionar o retângulo. Então, espera o retângulo. Já dizendo para você, você que vai fazer a prova da Polícia Penal da Paraíba, a IDECAN gosta muito dessa figura aqui, ó. Retângulo. É mesmo, gosta muito de verdade. Todas as questões envolvendo geometria, que tem a matemática, ela sempre coloca questão de retângulo. Tá bom? Bisu para vocês. Show? Pode apagar? Pode apagar. Para que vocês tirem o print, viu? Tá bom? Costume meu do presencial sem perguntar se pode apagar, né? Mas tá aí, qualquer coisa, tira o print, já anota os bizu, anota o cacadecimal, porque vai precisar, certo? Então, tudo que vocês tiverem com dúvida em matemática, tem que estudar no pré-edital. E o melhor canto, para mim, para quem está em dificuldade, eu aconselho comprar o curso CTCOM, com toda certeza, porque eu quero que vocês passem. Sabe por quê? Porque a disciplina que vai fazer a diferença simplesmente vai ser matemática. Porque as demais, eu tenho quase certeza que a maioria vai fechar. Gente que vai passar dentro das vagas. Bom, então a galera que vai passar dentro das vagas, beleza, vai fechar as outras. E matemática? Se não souber matemática, a nota vai baixar. E se tiver corte por disciplina, aí piorou. Entendeu? Geralmente a Compef não coloca corte por disciplina. Tá bom? A galera se confia muito nas outras. E às vezes o que acontece? Matemática vem fácil e as outras vem um pouco difícil. Aí complicou. Entendeu? Então o bizu é estudar tudo. O bizu é estudar tudo. Beleza? Bizu para vocês. Vamos lá. Sobre o retângulo, Natan. O retângulo são duas coisas, tem que saber. Vocês têm que saber a área do retângulo. Diga para mim quanto é a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Show? Base vezes altura. Massa. Base vezes altura. Show. Só pegar esse aqui e vezes o outro. Só isso. E o perímetro, hein? Até o perímetro eu vou chamar de P, viu? Vou chamar de P. P de perímetro, tá bom? Perímetro vai ser o quê? Se você pegar, por exemplo, vou chamar aqui de... Só um exemplo, viu? Vou colocar 10 aqui. Vou colocar 12 aqui, sabe? Mais ou menos 12 aí. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Se aqui é 10, aqui também é 10. Se aqui é 12, aqui também é 12. Aí você soma tudo. Olha a conta aí, hein? 44, né? 10 mais 10 mais 10, 40. 44, não é isso? Show. 44. 44 o quê? Centímetro. Vou botar centímetro aqui. Show? Centímetro. Beleza? Se fosse a área, iria ficar 10 vezes 12. Que dá quanto? 120. 120 centímetros quadrados. Entendeu a relação? Massa. Olha aí na tela aí. Próxima questão. Eita, e agora? Olha aí o que aconteceu, viu? Dá um bizu para vocês, viu? Dá um bizu para vocês. Olha aí. Um tapete higiênico tem capacidade de absorver até 25 ml de líquido por decímetro quadrado. Família, isso daqui, ó, a gente vai aprender ainda, certa interpretação quando ele fala as informações, tá bom? Mas olha para cá, inicialmente, quando ele fala 25 ml, você anota, 25 ml por decímetro quadrado. Quando ele fala esse por, você pode colocar um traço. E esse traço assim, ó. Pode colocar esse traço. Decímetro quadrado. O que significa decímetro quadrado? É você colocar 1 decímetro quadrado. Família, toda a vida que você tiver, ó, centímetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, e aqueles outros, quilômetro quadrado, tudo isso aqui é o que? Me desenvolvendo área. Então, você já sabe que tem que calcular alguma coisa de área. É mesmo? É. Então, já pega o bizu. Ele vai dizer agora, suponha que sua área de absorção tem formato o quê? Retangular. Então, vocês têm que saber qual é a área. A área do retângulo. Ele falou a figura. Não foi? Falou, Natan. Beleza. Qual é a área do retângulo que a gente acabou de ver? Base vezes altura. Ele vai informar agora, as medidas. Com 80 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento. Ah, Natan, então só basta multiplicar 60 vezes 80. Só que você tem que prestar atenção o quê? Ó? Presta atenção aqui, ó. Decímetro quadrado, família, decímetro. E aqui é o quê? Centímetro. Aí não deu bom. O que é que eu tenho que fazer aqui? Olha para cá.
Eu tenho que saber transformar de centímetro para decímetro. É mesmo, Natan? É. Tá observando mais uma questão, só que agora foi da COPEB 30 dias atrás. Prova de professor de matemática de educação básica. Prova tranquila. Prova tranquila. Vocês estão percebendo que é nível médio aqui. Nível médio é o fundamental. Estão percebendo? Não tem dificuldade aqui. Natan, professor de matemática. Vocês estão vendo aqui o nível da questão. É tranquilo. Tá bom? Então, vai vir nesse nível. E vocês percebem que até a prova da Guarda Municipal de Goianinha veio um nível um pouquinho maior, não foi? Vocês não viram ainda a questão, se não me engano, a questão número 5. Vocês viram o nível que veio a prova da Guarda Municipal de Goianinha. Uma questão lá. Show? Beleza? Então, olha aqui. Como é que eu transformo? Vamos lá. Carga decimal de novo, né? Bota aqui só aquela parte. Metros, decímetro, centímetro. Beleza? Só aquela partezinha. Eu estou em centímetro, não é isso? Quero voltar para decímetro. Eu volto quantas casas? Uma casa. Não é isso? Eu estou aqui em centímetro e vou voltar para decímetro. Volto o quê? Uma casa. Concorda? Não. Nós estamos uma casa. Perfeito. Voltar, certo? Olha para a tela aí. Olha para a tela aí. Voltar com uma casa. Grave isso. Natan, eu tenho 80 e tenho 60. Concorda? Concorda, Natan? Eu vou voltar uma casa. Família, presta atenção. Quando tiver zero e você for voltar, só basta cancelar. Ó. A vírgula não estaria aqui, né? Só que quando você for voltar uma casa, você observa o zero, o mais fácil é fazer o quê? Só cancelar. Ó. Você cancela o zero. É mesmo quando estivesse voltando uma casa. E é um bizu. Então aqui vai ficar o quê? 8 decímetros. Massa. E aqui vai ficar o quê? 6 decímetros. Agora eu posso multiplicar? Não, pode sim. E quando você multiplicar, você vai encontrar uma medida igual essa daqui, ó. Decímetro quadrado. É mesmo, Natan? É. Então se você sabe a tabuada, quanto é 8 vezes 6? Diga para mim. 8 vezes 6 é 48, Natan. Perfeito. 48 o quê? Decímetro quadrado. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer a famosa, né? Regra de 3. Ó. 25 ml equivale a 1 decímetro quadrado. Vai colocar aqui debaixo. 48 decímetro quadrado. Opa, 48. Equivale a quanto? X. Famosa regra de 3. Você vai aplicar a cruz credo. 1 vezes x, x. 25 vezes 48 dá conta, hein? Natan, não é não. 25, diga para mim quanto aí, pelo amor de Deus. 25 vezes 48, 1.200, né? 1.200, o quê? ml, olha para cá, ml, certo? Olha para as alternativas em nome de Jesus, olha para as alternativas. De acordo com as informações, a capacidade máxima de absorção do tapete em litros. Eita, de novo. Transformar ml para litros. E aí, tá observando que em toda questão tem isso? Tô, Natan. É um bizu para vocês. Tá bom? Já é um bizu. Bizu forte, viu? Bizu forte. Por quê? Quem sabe transformar, transforma isso aqui em cerca de 15 segundos, no máximo. 15 segundos é o tempo estourando. É mesmo, é. Transforma em 15 segundos. Tem um método decimal antecipado. Pega uma transformação daqui e faz em 15 segundos no máximo. Show? E 15 segundos é o tempo máximo que eu estou colocando. Show? Então, como é que transforma? Você falou medidas envolvendo comprimento. Tinha lá quilômetro, metro, centímetro, tinha tudo. É a mesma coisa, meu amigo. Você vai colocar o KH decimal de novo. KH decimal. Tá bom? E agora? Vai colocar um L. Não é mais o Mzinho. Vai colocar um L em cada letra que está de azul. É mesmo, é. Tá observando agora que apareceu ml e um litros aqui, ó. Apareceu, não foi? Apareceu, então. Beleza, eu estou em ml. Para mim, para litros, eu vou botar quantas casas para a esquerda? Então, eu vou botar 3 casas. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Perfeito. 3 casas para a esquerda. Vamos voltar para lá? Vamos. Olha aí, 3 casas para a esquerda. Como é aqui? 3 casas. 3 casas é 1.200. Diga para mim quanto vai ficar. Natan, pelo amor de Deus, 1.200. A vírgula está aqui, ó. Show. Aí eu faço o quê? Ó? Vem 1, 2, 3. Puxou. Fica o quê? Fica o quê aí? Show? Descartar na hora. Vamos lá? Vamos lá? Continuando. Dá para ver aí, pessoal? Dá para ver aí, ó? Dá para ver aí? Hope. É a questão. Essa daqui, né? Essa daqui. Isso aqui mesmo. Vamos lá. Deu certo. Voltou aí? Show. Voltou, né? Só que apagou tudo que a gente fez. Mas não. Pega o bizu. 1.200 ml. Voltando para litros, não é isso? Voltando para litros. Pega 1.200, ó. Vamos voltar, não é isso?
Apagou tudo aí, mas dá certo. No nome de Jesus. 1, 2, 3. Puxou. Ficou o quê? 1,2 litros. Perfeito. Eu vi a galera fazendo aí, viu? É isso aí. Pegada. Proatividade. Tá bom? Apagou tudo aí, mas deu certo. Tá certo? A galera, quem acompanha desde o início a questão, entendeu, né? Beleza? Mas, olha aí, diga pra mim. Quando vocês já transformaram um bocado de vez, não foi aqui já? Algumas vezes. Já deu para simular alguma coisa. Aprendeu jamais. Quem é meu aluno de matemática, eu já digo, já adianto. Não tem como se aprender assistindo uma aula de matemática e 1000 aulas de matemática. Não tem como. Você vai entender. Mas aprender é com você. Tem muitos alunos aí praticando. Pergunta a eles. Ei, eu posso afirmar, os alunos que estão praticando estão acertando. Eu posso bater no peito e digo, esse aí aprendeu. Agora, os alunos que estão só assistindo aula e não estão praticando, eu já posso dizer para qualquer um aqui, não está aprendendo, está entendendo. Se pegar uma questão diferente da que foi explicada aqui, não vai saber responder. Mas eu digo a vocês, se vocês pegarem questões envolvendo, a gente fez uma questão de retângulo, né? Envolvendo transformação de medida ali, regra de 3 e tal. Pegou outra questão semelhante, fez sozinho, você aprendeu. Eu posso afirmar isso. Mas se você assistir essa questão aqui e não fez mais nenhuma questão, simplesmente você memorizou essa questão. Se a Compev com certeza vai colocar uma questão diferente, você não vai saber responder. Beleza? Então pega o bizu. Tem que praticar. Matemática você tem que praticar. Beleza? Massa. Olha aí. Na próxima, hein? Foi quem fez aqui, eu já vi, não foi? Em nome de Jesus, foi. Vamos para 5, né? Só confirmando. Deixa eu só confirmar aqui. A primeira, eu já fiz. Beleza? Que apagou tudo, né? Aí dá certo. A 2. Também já fiz. Perfeito. A 3 fiz agora. A 4 também já fiz negócio de giro, né? Roda livre. E a 5 agora, mais uma questão. Eita, vou dizer para vocês, viu? Guarda nos pau de Leninha. O que foi que ela pediu? Olha para cá. Ó. Área total. De quem? Do cilindro. Meu amigo. Quando eu peguei essa prova, comecei a responder, né, tal. Colocar o gabarito lá, extraoficial. Quando eu peguei a prova, meu amigo, a Compev pediu área total de um cilindro. Foi mesmo, pediu. E aí, eu pergunto a você, você acha que a Compev, se for a banca, que é provável, se for, ela vai colocar só questão fácil, como a Funcern colocou questões tranquilas, na prova da Guarda Pautana Mirim, colocou questões tranquilas. Mas você acha que a Compev vai fazer isso? Não. Das 10, 4 vão ser tranquilas. Mas as outras 6 só faz quem está estudando no pré-edital. Eu digo e garanto para você. Então, a maioria vai acertar 4 questões. A maioria. 4 questões. Porque 4 questões vai ser tranquilo. Regra 3 ali, 5 e tal. Acertou. Show. Mas as outras 6 vai ser pancada. Eu digo para vocês, vão ser 10 questões, as 6 ali, padrão. As outras 4, de boa. Que não pode errar, né? Quem está assustando não pode errar essas 4. Beleza? Nada como é calculado no total de um cilindro. Olha aqui para cá, ó. Olha para cá aqui. Como é calculado o total do cilindro? Vocês vão ver como é uma forma bem maior. Mas não é impossível. Não é impossível. Sabe por quê? Porque se você estuda no pré-edital, fazendo questões, se dedicando, nada é impossível e nada vai impedir o seu sonho. Se o seu sonho é ser guarda municipal, é ser polícia municipal, daqui a pouco vai virar polícia, o STF já declarou, beleza? Vai virar polícia mesmo. Aí não vai ser mais guarda municipal, conhecido como guardinha, né? Muitos aí chamam de guardinha, né? Os cabos invejosos. É isso aí. Show? Então, vai ser polícia, não vai falar mais guarda, não. Tá bom? Então, respeita a polícia, é isso aí. Se virar polícia, o que é que vai acontecer? Para você ser polícia, família, vocês precisam se dedicar. A matemática não é maior que o seu sonho, eu garanto isso. A matemática nunca vai ser maior que o seu sonho. Se o seu sonho é ser guarda municipal, polícia municipal, então você vai conseguir. Mas para isso vocês têm que o quê? Ter paciência e resiliência. E eu confio no processo de vocês. Agora vocês têm que confiar mais ainda em vocês. Show? Beleza? Então olha aqui, ó. Área. Como é a área de um cilindro? A área do cilindro, anota aí, viu? A área do cilindro é isso aqui, ó. É você pegar 2 vezes, tá certo? Aqui não ciclo, lembra do ciclo? Lembra dessa formulazinha aqui, ó? Aqui não ciclo, aqui não é outro ciclo. Por isso que é 2 vezes, porque está considerando esse ciclo e esse ciclo. Entendeu o raciocínio? Então é 2 vezes a área do ciclo, massa, Natan, mais, presta atenção agora, tá certo? Mais, deixa eu botar aqui, deixa eu ajeitar esse pi, tá certo? Mais o comprimento de um ciclo. Natan só precisa de um comprimento de um ciclo? Não, tem que considerar os 2, certo? Tanto esse comprimento aqui, quanto o outro. Só que na matemática fizeram o quê? Na definição, né?
O comprimento do ciclo já tem essa fórmula aqui, concorda? 2πr, não é assim? 2πr. O 2πr já é uma definição dentro da matemática de que quando se calcula um volume não, o comprimento de um círculo é como se você estivesse já calculando o outro. É mesmo? É. Aí, para isso, no cilindro, considerou o quê? Que você vai colocar o 2πr apenas de um círculo vezes a altura. Por que vezes a altura? Porque você vai pegar toda essa altura aqui, essa região. Natan, só uma vez. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 vezes πr, 2πr, que é o comprimento, vezes a altura. Só isso aqui. Lembrando que aqui há as duas medidas, ó. Tanto essa medida aqui, quanto essa medida aqui. Natan, grande assim, rapaz, cobrou. Guarda Municipal de Goianinha, Compef, cobrou. E aí, muita gente acertou? Não, pouca gente. Porque ninguém imaginava que vinha área total. Por isso que é importante fazer várias questões. Mas para isso, vocês têm que ter o quê? A noção, o caminho a ser perseguido. Tá bom? Então, por isso que aqui no CDCom, a gente trabalha isso. Você coloca o caminho. A gente trabalha questões fáceis, depois medianas, depois difícil. Tá bom? Estou colocando uma questão aqui. A última questão de geometria da gente. Eu coloquei a última, a mais difícil. Para vocês verem que não vem só questão fácil. E foi o que? Nível médio. Tá observando? Show, Natan. Então, vou botar na tela aí. Natan, realmente, questão envolveu uma forma muito grande. Concordo, viu? Concordo. Vai ficar assim, ó. Na praça, lá na questão, viu? Na praça de uma cidade, foi construído um espelho da água ornamental. Show? Massa. Trata-se de uma piscina em formato cilíndrico. Piscina, família, cilindro. Piscina, vamos? Piscina. Tem uma característica aqui, da piscina, que eu vou falar para vocês. Com 4 metros de diâmetro, você já sabe fazer, né? Ei, tá brincadeira já, não foi só tá mangando de minha. 4 metros de diâmetro, quanto é o raio, hein? O raio é quanto? O raio é metade, dá quanto aí? 2 metros, perfeito. Profundidade, que é profundidade? Profundidade é uma coisa de altura. Se você imaginar aqui, ó, daqui é uma piscina, certo? Imagina que é uma piscina, tá bom? Piscina, bem bonitinho e tal. Profundidade, você entrou aqui, você tá aqui, ó, você vai mergulhar na piscina. A profundidade concorda que é a altura, é mesmo até. Quando falar profundidade, você já sabe que é o quê? Altura. A altura é quanto, hein? 0,5 metros. Show. De novo, o número decimal, viu? Guarda para o Goianinha. Massa. Se todo o interior dessa piscina teve um revestimento cerâmico. Show. Considerando π igual a quanto? 3,14. Show. Considerou. A área total ocupada pelo revestimento. Família, presta atenção. Tem um bizu aqui. Essa questão foi considerada difícil. Por quê? Porque além de ser área total, desse tamanho aqui, ele falou que o revestimento da piscina só estava o quê? Interno. Foi mesmo, Natan. Difícil. Ele só falou que o revestimento da piscina aqui, a cerâmica, só está interna. A parte de cima, a parte externa, não está com revestimento. O que significa isso? Natan, o que significa isso, pelo amor de Deus? Ao invés de ser 2 aqui, ó, você vai tirar o 2, vai deixar apenas 1. Por quê, Natan? Porque você vai considerar a área apenas de um círculo. É mesmo, Natan? É, só a parte disso aqui, ó. A parte de cima vai estar aberta. É uma piscina, família, é uma piscina. Não vai ter cerâmica aqui em cima, não. Como é que você vai entrar na piscina? Entendeu aí? Então, por isso que foi considerado difícil. Além de ter uma interpretação de lembrar a forma da área total, difícil, tá bom? Vocês têm que interpretar que o quê? Que a parte de cima não existia. Que é uma piscina e o revestimento foi só interno. Show? Massa. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vamos colocar na fórmula. Os dados, todos os dados, família, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, os dados. Tudo que eu preciso está aqui, ó. Tá certo? Então, como é a área? Diga para mim quanto é a área. A área, Natan, você falou que era um 2, né? Vai ter que tirar o 2, perfeito. Vai ficar π vezes o raio quadrado, mais 2πr, não foi assim? Vezes a altura. Por negação, é isso mesmo. Aí fica como é que a área igual. Quem é o π, família? 3,14. Vezes quem é um raio? Natan, um raio. O raio vai ficar 2 ao quadrado. Perfeito. Mais 2 vezes 3,14. Vezes, tá certo? Quer um raio? Quer um raio? O raio é 2. Vezes a altura, que é quanto? 0,5. Ei, diga uma coisa aqui. Aqui vai dar quanto? Só resolvendo a potência. 3,14 vezes 4, concorda? 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado é 4, mais... Eu vou repetir tudo aqui, viu? Vou repetir que eu vou dar um bisu para vocês. Vezes 2, não é isso? Que é um raio. Vezes 0,5. Concorda ou não? Então, concordo, perfeito. Então, olha para cá agora aqui. Ei, vou dar um bisu para vocês. Só que esse bisu, vocês só podem fazer, vocês têm que ser mala. O concurseiro tem que ser mala. Principalmente quem estuda matemática.
Tem que ser mala. E eu gosto de passar as malícias, sabe? Essas malícias aí, essas malícias muito doidas, eu gosto de passar. Só que só dá certo se você olhar para as alternativas. Olhe para as alternativas aqui e me diga uma coisa. Está observando que as alternativas são muito afastadas? Olha, 18 é distante do 12, é distante do 25 e é distante do 15. Natan, ali o 15, o 12, o 18, mais ou menos próximo, não? Só o que vai acontecer, olha para cá. Vocês têm que ser mala, tá bom? Tenho dificuldade no número com vírgula. Show. Não tenho, faça do jeito aqui, faça a multiplicação, pode fazer. Mas tem dificuldade, pega o bizu. Se liga só aqui, ó. Vou usar com vocês, olha para mim aqui, ó. Voltou, não? Voltou? Olha aí se voltou. Já apareceu. Voltou? Voltou, pessoal aí? Voltou? Show. Olha para cá agora, em nome de Jesus, olha para cá. Olha, vou usar com vocês. Se benze. Quando eu falo matemática, eu também benzer aqui, viu? A outra aula caiu a live e agora, meu amigo, tá fazendo esse negócio aí. Mas eu vou dizer um negócio a você aí, viu? Eu vou dizer aí a você. Quanto mais difícil for sua luta, maior será a sua vitória. Viu? Olha, eu vou dizer com você. O que está acontecendo de cair live, de ficar a tela preta aqui, sabe por quê? Porque lá na frente, tudo que a gente está trabalhando aqui vai cair tudo na prova. Eu tenho certeza disso. Eu confio nisso. Não sei você, mas eu confio. Toda essa luta que está acontecendo aqui, lá na frente a gente vai contar a vitória. Tá bom? Show? Então vamos lá. Ó. É o peso de matemática. Isso veio, coisinha colocou aí, né, Jadson? Vamos lá, olha aí, Jadson. Pessoal, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. É isso mesmo, vou fazer de novo. Olha aí na tela aí. Ó. Vamos lá. Na praça de uma cidade, vamos fazer de novo, o nome de Jesus, vamos fazer tudo novo. Foi construído um espelho d'água ornamental. Traz uma piscina, família, piscina, em formato o quê? Cilindro. Cilindro, beleza, cilindro. Show? Cilindro. Aqui o cilindro é bonitinho, tá? Show. Com 4 metros de diâmetro, família, 4 metros de diâmetro. Diga para mim quanto é o raio, hein? Vocês já sabem, a gente já trabalhou isso aqui, tá bom? Hoje mesmo a gente trabalhou, deu quanto? 2 metros, é a metade, não é isso? Perfeito. E profundidade, a gente já viu que profundidade é uma coisa de quê? De altura, é mesmo, então você falou, e a tela ficou preta, mas eu me lembro que a altura é a mesma coisa de profundidade, que é quanto? 0,5 metros, perfeito. Show? Então, as informações que nós precisamos estão aqui. A gente já sabe que é um cilindro, está aqui, show de bola. E vai dizer o que agora? Se todo o interior dessa piscina, todo o interior, teve um revestimento cerâmico, considerando π igual a 3,14, a área total. Como é calcular a total? Que a gente viu aqui, o desmanteiro foi grande, foi? Desmanteiro. Como é calcular a total? Então, a área total é 2π vezes o raio quadrado, mais 2πr vezes a altura. Loucura total. Cobrou. A loucura total foi cobrada onde? Na Guarda Municipal de Goianinha. Eu pergunto a vocês, se Guarda Municipal de Goianinha, não desconsiderando Goianinha, né? Até porque eu fui lá, próximo de Pipa. Goianinha é desse tamanho, comparado a Natal. Concorda? Tá bom? Se Goianinha é desse tamanho comparado a Natal, Natal, capital do Rio Grande do Norte. Você acha que o pai vai colocar questões fáceis? Eu acho que não. Então, com certeza. Então, é daqui para cima. Entendeu? Não tem como ser pior, não. Mas vai ser volume ou área. Show? Área total ou volume. Beleza? Mas o que significa isso? Vocês têm que o quê? Praticar, fazer muitas questões. Então, entendeu a analogia aqui? Tenta fazer questão de cilindro. Várias questões de cilindro. Pesquisa aí mesmo. Seja proativo. Pesquise você mesmo. Cilindro. Volume do cilindro. Exercício tal. Começa a fazer. Área total do cilindro. Começa a fazer. Entendeu? Vocês têm que ser proativos. Vocês têm que buscar o sonho de vocês. Entendeu a diferença? Show? Então, estou dando o bizu. Vai vir difícil? Vai. Algumas questões. Mas para isso tem o quê? Se preparar antes. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Olha na tela aí. Como é calcular a área? É isso aqui, né? Ó. A área é isso aqui. Ó. A área 2π vezes raio quadrado. Esse negócio muito doido aqui, né? Mais 2πr vezes a altura. Só que é o seguinte. Ele falou que é uma piscina, não foi isso? Piscina. Família, piscina. Tem essa parte aqui revestida de cerâmica? Diga pra mim, Natan, não tem não. Como é que eu vou entrar aqui dentro, em nome de Jesus? Como é que eu vou entrar? Não tem como. Se aqui vier cerâmica, como é que eu vou entrar? Não tem como. Então, essa parte aqui, família, não tem como estar revestida de cerâmica. Então, o que é que você vai desconsiderar? Você vai apagar esses dois aqui, ó. Apagou 2, ficou só o quê? Π vezes o raio quadrado, mais 2πr vezes a altura. Massa, Natan. Show de bola. Tá? Muito massa. E agora? Agora você mete aqui na fórmula, né? Vamos lá. Quanto é o π? 3,14
vezes, que é um raio, 2 ao quadrado, mais 2 vezes π, que é um valor de π, hein? 3,14. Eu estou colocando aqui, vou substituindo, tá bom? Agora eu vou colocar um raio, vezes um raio que é quanto? 2, vezes a altura que é quanto? 0,5. Presta atenção. Apagou mesmo na hora, mas vai dar bom agora. O negócio apagou mesmo na hora, mas vai dar bom agora. Tá certo? O bizu não vai ser desconsiderado. Vai ser agora o bizu. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos lá, o bizu. Olha para as alternativas, de novo. Olha para as alternativas, tá certo? Olha aqui, ó. Natan tá olhando. 18, 12, 25 e 15. Vocês estão percebendo que existe um espaçamento de um número para o outro? Existe, Natan. Eles estão próximos, mas nem tanto. Quando eu falo muito próximo, família, é 18,25 e 18,34. Isso é próximo. Tá bom? Então, se tivesse 17, também é próximo. Mas apareceu 18 e 16, já é um pouco distante. O que significa isso? Olha, continuando olhando para aí, vamos para a tela. Significa o quê, família? Quando você observar, vocês têm que ser mala, viu? Concurseiro tem que ser mala, principalmente matemática, viu? Quando você observar as alternativas muito distantes, você vai desconsiderar essas vírgulas aqui, ó. 14, e vai ficar só o quê? Só o número 3. É mesmo, é. Vamos lá, vamos fazer aqui. 3 vezes 2 ao quadrado é quanto? 2 ao quadrado? 4. Massa. Mais 2 vezes 3 vezes... Ei, diga meu aluno aí de matemática do zero, que é matriculado no CTCOM. Quanto é 2 vezes 0,5? É a metade. Sempre quando você emprega com número vezes 0,5, é a metade desse número aqui, ó. Qual é a metade de 2, hein? Até a metade de 2 é 1. Perfeito. Diga para mim quanto é 3 vezes 4, hein? 3 vezes 4 é 12, Natan. Massa. E quanto é 2 vezes 3, hein? 6. Show. Vai dar quanto aqui? 18. Olha para essa alternativa aí para mim, qual que tem 18? Letra A de aprovado. Não precisa nem doidar com o número com vírgula. Entendeu aí? Massa? Massa, né? O que era difícil, um número com muita vírgula, tornou-se fácil. Concorda não com o bizu? Concorda não. Perfeito. Beleza? Nós encerramos geometria. Agora vamos para a parte de estatística. Não tancar estatística aí. A parte, não é estatística da Polícia Federal, não. Viu? É estatística envolvendo média, mediana, tá bom? Principalmente média. A gente vai trabalhar muita média aqui que caiu. Muita questão de média. Na Guarda Goianinha e na questão da Compev, na prova da Compev, 30 dias atrás. Show? Massa? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, certo? Continuando olhando. Vou apagar. E vocês vão copiar, tá certo? Algumas características. Ei, o que era difícil de geometria ficou fácil agora com estatística. Sabe por quê? Porque quase todo mundo acertou a questão de média. Quase. Quase todo mundo acertou a questão de média da Guarda Goianinha. Então aqui o assunto vai ser tranquilo. Muito tranquilo, tá bom? Em relação à geometria. Certo? Vou dizer uma coisa a vocês. Quem está se dedicando a estudar matemática nesse pré-edital já está com o pé nas vagas imediatas. É mesmo, então? É. Porque é a disciplina que vai fazer diferença. É a disciplina. Como eu falei antes, além dela, matemática, vou dizer para vocês, português e informática. Essas três. Essas são as básicas. Nem todo mundo tem paciência de estudar matemática, nem todo mundo tem paciência de estudar português, e nem todo mundo tem paciência de estudar informática, que é um infinito de coisa. Entendeu? Então, os outros é muito massa estudar triconstitucional, direito penal, muito massa. Homicídio e tal, homicídio tentado e tal, show, pá. Processo penal, inquérito, tuf, massa. Abuso de autoridade, pá, muito massa. Mas quando entra as três básicas, aí vira a chave do concurseiro. Aquele que vai ser ativo no pré-edital estudando essas básicas, vão fazer diferença lá na frente. Por isso que eu estou dizendo, quem está estudando matemática, tá certo? Quem está fazendo os simulados, o professor está botando lá no Instagram dele, boa. O professor Instagram do professor aqui, Natan Duarte, está colocando simulados. Coloquei um simulado de matemática básica lá, operações iniciais. Coloquei outro envolvendo a equação e sistema de primeiro grau. E lá no meu canal no YouTube, professor Natan Duarte, tem um simulado da Guarda Natal pré-edital para vocês. Massa, padrão. Nível difícil, sim. Nível difícil. Mediano para difícil. O jeito da prova. 10 questões, bem redondinho lá. 4 questões, mediano, bem facilzinho. Mais 6 questões, pancada. O jeito da prova. Eu preparei o simulado pré-edital do jeito que pode vir na prova. Tá bom? Show? Então tá lá no meu canal. Tá certo? Quem quiser, vai lá, professor Natan Duarte, e já baixa na descrição do vídeo o simulado, tenta fazer, e depois tem a resolução para você de forma gratuita. Tá bom? Então o professor está fazendo a parte dele. Eu quero que vocês gabaritem. Minha missão aqui é fazer vocês gabaritarem matemática. Porque vai ser matemática que vai colocar vocês dentro das vagas imediatas. Show? Então olha aqui, ó. Sobre média.
Eu preparei aqui alguns conceitos sobre média, alguns exemplos. Planejei alguns exemplos para vocês entenderem sobre média. Mas média, certo? Bem fácil, é a soma pela quantidade. Tá bom? Vai ser mais rápido agora, vai ser as questões mais rápidas, os assuntos mais rápidos, porque é só isso aqui, ó. Soma dividido pela quantidade. Por exemplo, se você quer calcular a média da sua nota da sua escola, né? Você somava a primeira nota, 4 trimestres, vamos dizer que é 4 trimestres, tá bom? Alguns são trimestres, né? Beleza. Vamos dizer que é 4 trimestres. Você vai somar primeira nota, segunda, terceira e quarta, soma, e vai dividir pela quantidade. São 4, né? Isso. Então, você vai somar as 4 notas e vai dividir pela quantidade. Vai ter sua média. Concorda ou não? Concorda, não. Perfeito. Só que existem alguns cálculos de outras médias. Como assim, Nathan? Por exemplo, média ponderada. No Enem, tem como você calcular uma média ponderada. Por exemplo, no seu próprio concurso, existem algumas disciplinas que têm peso, concorda? Nathan, legislação específica, peso 2, peso 3. Matemática, peso 1,5. Tem isso? Não tem? Tem. É o que é que você vai fazer? Toda vida que for envolvendo pesos, você faz aqui, ó. Você vai pegar a nota 1 vezes, vou colocar peso 1. Pode ser peso, não pode ser da cor? Pode ser valor. Valor, assim, valor. Se for, por exemplo, 10 empregados ganham R$2.000. 10 vezes 2.000. Pode ou não pode? 10 empregados ganham R$2.000. Outro, mais, você vai somar. Agora, no canto C10, tem mais 15 empregados na 15, outra nota, tá bom? Outra nota, vezes o outro valor. 15 empregados ganham R$3.000, outro valor. Então, se multiplica 15 vezes 3.000. Vou colocar aqui, ó, peso 2. Tudo isso vai ser o quê? Aí você pode continuar, tá bom? Se tivesse mais empregados lá diferentes. Show? Tudo isso vai ser dividido pelo quê? Pela soma dos pesos. Então, você vai somar peso 1 mais peso 2. É mesmo, tá certo? Ou pode ser pela soma também das notas. Isso vai depender de cada questão. A gente vai analisar a questão aqui da Compef e vai ver que dá para o quê? Somar, dependendo da questão, somar com peso ou somar com as notas. Em regra, se for nesse caso aqui, é a soma dos pesos. Tá bom? Nathan, então, para mim calcular a média da minha nota do meu concurso, eu vou considerar a nota que eu tirei em matemática, sim, vezes o peso dela, sim, 1,5, você vai multiplicar a sua nota, você tirou 8, tomara, né? Deus quiser, tirou 8, 10. 8 vezes 1,5, sim. Mais, tirou 10 em português. Psh, tá dentro das vagas, não? Tirou 10 em português, beleza. Vezes o peso em português. Vamos dizer que o peso em português é 1,5 também. Você vai multiplicar. 10 vezes 1,5. E assim continua. Mas, aí continua, sabe? Dividir pelo quê? Aí, nesse caso, vai ser a soma dos pesos. É mesmo, tá? Não vai ser as notas, não. Você vai somar pelos pesos. Vai ser 1,5, né? Mais 1,5, aí continua, somando os pesos. Show? Beleza? Então, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha na tela aqui. Continuando. Agora vai ser estatística, certo? Vamos lá. Primeira questão. Massa, outra questão. Segura aí, ó. A prefeitura de uma cidade alugou estandes para 2 eventos, ocorridos em 2023. Em um dos eventos, foram alugados 50 estandes por 220. Está observando, não? 50 quantidade vezes 220. No outro evento, alugaram-se 100 estandes, de novo, falando de novo, por 160. Nesse ano, nesse ano, considerando essas informações, cada estande alugado deve ter um valor médio. Família, valor médio. Calculando por média, tá certo? Dá sim. Vamos lá, média. Vamos lá, média. Vai ficar como média, hein? Não tá tão lembrado não, pelo amor de Deus. Vai dar certo. Você é lembrado do que? Média, soma. Eu escutei aqui, viu? Eu escutei. Soma. Dividido por quê? Tá, dividido pela quantidade. Isso mesmo. Dividido pela quantidade. Perfeito. Eu escutei daqui, viu? Show de bola. Vamos lá. Só que é o seguinte. Tá observando que ele disse um valor. Depois falou um outro valor. Ele deu quantidade e deu um valor, não foi? Foi o que eu disse a vocês. Você vai pegar 50 vezes quanto? 220, que é o valor dele. Tá bom? Mais. Isso mesmo. Massa. Mais. Tá certo? Vai ser o que agora? 100 vezes 160. Ei, vou dizer uma coisa a vocês. Aqui embaixo tem a quantidade. Vai ser a quantidade de estantes. Concorda? Não. É quantidade, família. Não tem como ser valor. Entendeu? Por isso que cada questão exige uma interpretação. Por isso que eu falei que a gente tem que olhar para a questão, tá certo? Aqui é valor, reais. E aqui são quantidades. Então, eu vou somar as quantidades. 100
Concorda? Mais 50. Porque aqui embaixo é quantidade. Show? Multiplicando aqui dá quanto, hein? Ei, Natan, tem dificuldade. 5 vezes, ó, o bizu, 5 vezes 22, família, vai dar quanto? Ei, Natan, 5 vezes 22 dá 110, né? Perfeito, 110. Escuta ele aqui, viu? Aí você pega aqui, ó, 1 0 mais 1 0 dá quanto? 11 mil, massa. Vou colocar aqui, ó. Quanto vai aqui, pessoal? 160 vezes 100, só pegar o 16, coloca aqui o 16 e coloca 1, 2, 3, massa. 16 mil. Natan já somou já. É rápido assim, tá bom? Dividido por 150. E agora? E agora você vai somar, né? Quanto é que tá aqui, hein? Dá quanto aí? Em nome de Jesus. 11 mais 16 dá quanto aí? 27, né? 27 mil. Dividido por 150, não é isso? Ei, Natan, difícil. Tem que saber dividir. Tá bom? E na matemática do zero a gente trabalha isso aqui, esse tipo de divisão, viu? Dá quanto aqui? 2.700 por 15. Vai dar, sabe quanto? 180. Show? É a nossa letra A. Letra A de aprovado. Vocês vão ser aprovados, tenho certeza disso. Show? Questão número 7. Mais uma questão. Só que olha pra cá. Ei, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, isso. Tá observando como a média a galera já faz. Sabe por quê? Porque é tranquilo. É tranquilo, média é tranquilo. Então é um tipo de questão que vocês têm que acertar. Só que, infelizmente, se vocês não souberem a fórmula, tá bom? Não consegue acertar. Não consegue. Então é bom sempre trabalhar em cima da fórmula. É mesmo? É. Porque existem algumas interpretações de algumas questões que é tudo em cima de quê? Da fórmula. Show? Massa. Olha aqui, ó. Mais uma dica para vocês. Mais um bizu. Até mais um bizu, sim. Mais um bizu. Agora esse bizu é muito massa. Sabe por quê? Porque imagina aí que você está na sua escola. Certo? Você está na sua escola. Aí você teve nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Presta atenção. Você tem nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. As três primeiras, certo? As três primeiras notas, eu não sei as notas, não sei. Tá bom? Imaginei que você tirou um 7, a média. A média das três primeiras notas foi 7. Show? A média das três primeiras notas foi 7. Somou as três primeiras e dividiu por quanto? Por 3. Até verdade. Dividir por 3. Show. Por que dividir por 3? Porque existem 3 notas. Tá bom? Então, como se fosse assim, ó. Você coloca aqui na fórmula. Média, aonde tem M, você vai colocar quanto? 7. 7. Qual é a soma? Soma eu não sei. A soma dessas três. Então, você repete o soma. Pode repetir. Até posso chamar de uma letra? Pode sim. Pode chamar de uma letra. Certo? Essa letra vai simbolizar a soma das 3 notas. Beleza? Dividido por quem? Pela quantidade. São quantas notas, família? 3. Vamos fazer o famoso aqui meio pelos extremos. Lembra disso? Coloca um aqui de baixo, meio pelos extremos. Soma vezes 1. Soma. Não é isso? 7 vezes 3, 21. Perfeito. Então, descobri que a soma das 3 notas vai dar quanto? 21. Mas isso é lógico, tá perfeito. Também concordo, é lógico. Realmente, para dar 7, a soma tem que dar 21. Tá bom? Beleza. Só que é o seguinte, ele fez lá uma situação lá, e disse o seguinte, ó, já saiu a quarta nota. Ele não disse quanto era, ele não disse qual era essa quarta nota. Saiu a quarta nota, viu? Saiu a sua quarta nota. E a média agora, presta atenção, a média agora ficou, sabe quanto? Ficou, a sua média com as 4 notas, ficou 7,5. Entendeu o raciocínio? Ficou 7,5. Ele não disse. Ele não disse qual é essa quarta nota aqui. Aí o que é que você vai fazer? Bizu. Anota o bizu. Gera uma interpretação. Como existem muitas questões pedindo isso aqui. Ele quer saber a quarta nota. Então, como é que eu vou descobrir a quarta nota? Pega o bizu. Vamos lá. Mesmo raciocínio que você fez aqui no início, você vai fazer com 7,5. Diga para mim qual é a fórmula. M igual a soma da quantidade. Média igual a soma da quantidade. Beleza. Quem é a média? 7,5. Coloca aqui, ó. 7,5 igual a soma. Eu sei qual é a soma? Não, a soma agora é dos 3. Os 4, na verdade. Soma. Só que eu boto assim, soma 2, tá bom? Soma 2. Eles são de 4 notas agora, tá bom? Dividir pela quantidade. Qual é a quantidade agora? São 4, então. São 4 notas. Então, eu coloco 4 aqui. Beleza? Meu para os 3. Fica como aí? Aqui é só um 2 para simbolizar, a família. Não tem um 2 não. Certo? Soma 2 vezes 1. Dá quanto aqui? Meu para o extremo. Soma 2 vezes 1. Soma 2. Show. Botei um 2 aqui só para ser diferente desse aqui, tá certo? Igual 7,5 vezes 4. Eita, número com vírgula. Número com vírgula, não sei não. Vamos lá, vamos aplicar aqui bem rápido, tá certo? 7,5 vezes 4. Vamos lá, vamos aplicar número com vírgula. Já aprende, já, vamos? Galera que não sabe.
4 vezes 5 dá quanto? Em 4 vezes 5 tabuada dá 20, Natan. Bota o 0, sobe 2. Perfeito. 4 vezes 7 dá quanto? 28. 28 mais 2 dá 30. Entendeu aí? E agora? E agora? Você vem aqui, ó. Tem uma casa depois da vírgula. Tem uma casa depois da vírgula. Aí o que, é que você faz? Você vem aqui, ó, e volta uma casa. Acabou. 30. Já multipliquei o número por vírgula. Entendeu o raciocínio? Entendi, Natan. Perfeito. Então você vem aqui e coloca 30. Eita, qual o bizu agora? Tem como descobrir, presta atenção agora, o pulo do gato é agora, né? Tem como descobrir a nota 4 tem sim, Natan. Você simplesmente vai subtrair a soma 2, ó, essa soma aqui, ó, deu 30, menos a anterior. É mesmo, só você subtrair, ó. 30 menos 21, dá quanto, hein? 30 menos 21 vai dar 9, Natan, perfeito. Então eu posso afirmar de certeza que a nota 4 é 9. Pode mesmo, Natan? Pode sim. Entenderam o raciocínio? Então olha para essa questão aí. Olha. Olha aí, ó. Eita, Natan, essa daqui tá de boa demais, mano. Um professor de matemática, de novo, questão da Compev, 30 dias atrás. Um professor de matemática acompanha o desempenho dos alunos por meio de média aritmética das atividades já realizadas no decorrer do ano letivo. Uma aluna estava com média igual a 8, quando consideradas as 3 primeiras avaliações. Lembra que a gente fez aqui, ó? Fazendo semelhante. 3 primeiros. Qual o bizu? Soma. Certo? Opa, soma não. Média. O professor estava estado. Tá certo? Bota média primeiro. Média. É igual a quem? Soma. Dividido pela quantidade. Não é isso? Que a gente viu? Show, massa. Então, ele está dizendo que a média é igual a quanto, família? 8. Então, ao invés de colocar o M, você coloca 8. Soma, não sei. Divide pela quantidade. Qual é a quantidade? 3 primeiros. As 3 primeiras. Bota um 3 aqui. Meio pelos extremos vai ficar como? Soma. Vezes 1, soma. Não é isso? Meio pelos extremos. 8 vezes 3 dá 24. Show de bola. Beleza? 24. Natan, beleza. Show de bola. Continuando a questão. Depois da quarta avaliação, é um jeito, né? Depois da quarta avaliação, a média da aluna subiu para 8,5. Ele não disse a quarta avaliação. Não disse. A média agora é 8,5. Mesmo procedimento. 8,5 igual soma. Beleza? Vou botar um 2 aqui, né? Igual que a gente fez, não foi? Vai ficar do mesmo jeito lá no quadro, certo? Soma 2. Embaixo vou colocar quanto, família? Quarta avaliação. São quantas avaliações? 4. Tá? Beleza, bota o 4 aqui. Para os tempos. Soma 2. Soma 2 igual a quanto? 8,5 vezes 4. Vai dar quanto, hein? 8,5 vezes 4. Em nome de Jesus. Vai dar quanto, hein? 34, né? Isso, 34. Já fiz o exemplo no quadro, né? 34. Ei, me diga uma coisa. Ele está pedindo o quê? Considerando essas informações, a nota da aluna na quarta avaliação. Ei, tá fácil agora, né? 34 menos quanto? 24. Ei, Natan, ficou fácil demais. Também achei. 10. Nossa alternativa. Ei, sem o bizu, não tem como. Concorda ou não? Tem como, mas o cara fica viajando muito. Aí perde tempo. Se perde tempo, aí, às vezes, embaralha tudo. Se começar com matemática, piorou. Às vezes perde o concurso. Deu carro de uma questão. Então, qual é o bizu para vocês? Deixe matemática por último. Lê a primeira questão, de boa, faz. Segunda questão, mais ou menos, perde a cabeça ali, show, faz. Terceira questão, difícil, deixa para o final. Pula a terceira questão. Não pega a cabeça em uma questão só. A não ser que você tenha uma noção muito grande, já está acostumado a fazer muitas questões, então perca tempo lá mesmo, tá bom? Claro, olhe para o tempo, né? Beleza? Olhe para o tempo do gabarito e tal, passa as questões, que é importante isso também. Beleza? Olhe na tela. Nossa última questão agora. Nossa última questão. Vamos lá. Eita! Bizu para vocês, viu? Aqui, preste atenção. Essa questão aqui foi da Guarda Municipal de Goiânia. Para mim, não é uma questão fácil. É uma questão de média. Mas envolve, vocês vão perceber. Viu? Nada como é que pode a questão do professor de matemática, simples. E agora você bota uma questão dessa daqui da Guarda Municipal de Goiânia. Difícil, não é difícil. É mediano para difícil, certo? Só que para vocês entenderem bem ela, vocês vão precisar de 2 assuntos. Porcentagem, uma noção muito grande de porcentagem, e a outra é de equação de primeiro grau. Por isso que é importante vocês entenderem bastante a matemática do zero. Por isso que aqui no CDCom a gente trabalha muito com a base. Eu quero muito que vocês entendam a base. O que é a base? Saber multiplicar número com vírgula. Os alunos aqui já fazem isso aqui brincando, às vezes mandando de mim, tá certo? Já faz divisão com número com vírgula, já faz tudo isso. Só que qual é a dificuldade quando pega a questão desse aqui?
é saber a equação do primeiro grau e é saber porcentagem. Agora pega o bizu. Vou dar um bizu para vocês, tá certo? Quando a questão... Vou apagar, certo? Vou apagar. Ó, quando a questão falar de porcentagem, existem várias questões de porcentagem. Mas só que vocês têm que ter noção da seguinte maneira. Presta atenção. Tudo na porcentagem vai se basear no 100 ou no 1. É mesmo? É. Presta atenção. Se eu quero saber, por exemplo, você vai imaginar duas informações. Vou botar para cá, ó, e botar para cá, tá certo? Para cá vai ser aumento e para cá vai ser desconto. Show? Presta atenção, bizu. Isso aqui vocês devem levar para vocês para a vida. Para a vida. Daqui para frente vocês levam para a vida, tá bom? Se você não sabe. Se você já sabe, guarda para você. Tá bom? Olha aqui, ó. Eu quero aumentar, família, presta atenção, 10. Eu quero aumentar 10%. Eu quero fazer 10% de 1, aumentar em cima dele. Como assim? Imagina aí que você está com 1, beleza? O valor original, e quer aumentar 10%. Qual é o valor que você deve multiplicar para já saber o valor em um aumento de 10%? Como assim, Nanda? Imagina isso, a seguinte situação. O valor da sua TV é R$2.000. Show? Você quer aumentar 10%. Na calculadora, se você for fazer, já tem o sinalzinho de porcentagem, concorda? Concorda, tá? Perfeito. Lá tem o negocinho de porcentagem, eu coloco lá, já fica com aumento, perfeito. Só que tem como você usar a calculadora sem precisar usar o símbolo de porcentagem. Como? Pelo fator multiplicativo. Como é que você acha o fator multiplicativo um aumento de 10% sobre o valor original? Simplesmente isso aqui, presta atenção. Quando você tem 10%, 10% é 10 sobre quanto? 10 sobre 100, concorda? Concorda, tá? Beleza. Se eu quero tirar esse número aqui da porcentagem, tirar ele, transformar esse número aqui, na verdade, já tirei da porcentagem, né? Eu quero tirar esse número aqui da fração, colocar ele em número decimal. Como é que fica? Se você pode cancelar aqui um zero aqui, 1 dividido para 10 dá quanto? 0,1. Concorda? Não precisa nem fazer conta, né? 0,1. Aí o que é que você vai fazer? Não é o aumento? Não, quero fazer o aumento. Você vai somar 1 mais 0,1. Vai dar quanto? 1 mais 0,1. Vai dar quanto? Na lógica. Na lógica. Diga para mim. Natan, dá 1,1. Perfeito. Colocar de vermelho, certo? 1,1. Beleza? 1,1. Agora me diga se vocês entenderam mesmo. Me diga para mim se for um aumento de 20%. Se for 20%. Esse número aqui, tirando da porcentagem e colocando em decimal, vai ficar como? Na lógica? 0,2, né? Então, beleza. Aí você vem aqui, ó, e coloca 0,2 mais quanto? 1. Por que, Natan? Porque 1 é a sua referência. Show? Então vai ficar como aqui? 1,2. Então, o que significa esses números que estão no vermelho? Simplesmente, família, simplesmente, presta atenção agora. O pulo do gato é agora, certo? Simplesmente, se você pegar a sua calculadora agora, tá bom? Coloca R$2.000, que era o valor da televisão, lembra? R$2.000. Se você multiplicar por 1,1, você está achando 10% a mais desse valor. E já encontra o valor com o aumento. É mesmo, é. Se você pegar R$2.000 vezes 1,1, você já acha o valor já com aumento de 10%. Entendeu a analogia? Era isso que eu estava querendo dizer no começo e ficou um pouco difícil. Claro, só fica fácil, né, depois que você encontra isso aqui. Então, me diga uma coisa, na lógica. Se eu quiser saber um desconto de 10%. 10%. Eu sei que 10% é quanto? 0,1. Desconto, você vai subtrair. 1 menos 0,1. 1 menos 0,1. Na lógica vai dar quanto, hein? 0,9. Perfeito. Aí você vem aqui e coloca 0,9. Se fosse 20%, ficaria como, hein? 20% na lógica, 0,8. Perfeito. 0,8. Aí o que significa isso? Se você pegar a sua calculadora agora e colocar 2.000 vezes 0,9, você está achando o valor que vai ser gerado lá, né? Você botar igual, colocou igual. O valor que vai aparecer na sua calculadora vai ser o valor com 10% de desconto. É mesmo? É. Pegou o bizu? Ah, tá. Isso é difícil. Não é difícil. A gente vai utilizar esse raciocínio aqui, aqui. Show? Então preste atenção, pega o bizu. Olha aqui, ó. Em uma cidade, guarda nos pau de Goiânia. Em uma cidade, a quantidade de habitantes do bairro A, bairro A, falou bairro A, é metade da quantidade do bairro B. Eita, e agora? É equação de primeiro grau. Ele falou primeiro A e falou o E. Lembra do E? A galera já sabe, que está acompanhando matemática zero. O que significa o E, família? Igual.
metade do bairro B. Que é um bairro B? B, ó. B sobre 2. Se ele falasse que era o dobro do bairro B, ficaria 2B. Se ele falasse que era a terça parte do bairro B, B sobre 3. Entendeu o raciocínio? Show, massa. Lembrando que foi da Guardas para Goiânia, viu? Nível médio. Show? Continuando na questão. Além disso, o bairro C, presta atenção agora, o bairro C, já coloca o seu. Tem, o que significa tem? Igualdade. Vai dizer agora, 50%, diga para mim, viu? 50% mais habitantes que o bairro A. Ei, olha para cá. 50% mais que o bairro A, família, é a mesma coisa que você estivesse calculando no aumento. O bairro A está aqui, ó. O bairro A é esse aqui, ó. Olha o raciocínio, tá bom? Eu vou explicar o que está na questão, depois eu vou colocar outros raciocínios para vocês entenderem, certo? O bairro A é 1. E o bairro C é 50% a mais. Diga para mim como vai ficar. É a mesma coisa você pegar o A, que é 1, vezes quanto? 50% a mais. 50% a mais é como, hein? 50% a mais. 20% a mais ficou como? 1,2. 50% a mais vai ficar como? 1,5. Não, por quê? 50 sobre 100 dá quanto? 50 sobre 100? Dividindo, dá quanto? 0,5. Aí, nem a mais, eu vou somar, ó. 1 mais 0,5 dá quanto? 1 mais 0,5 dá 1,5, perfeito. Aí você vem aqui e coloca 1,5 A. O que significa isso? É 50% a mais do que o A. Só em tá esse número aqui, ó, 1,5. Entenderam a analogia? É a mesma coisa se eu estivesse calculando, é um aumento de 50%, é a mesma coisa. Só que eu estou escrevendo com as letras. Entendeu o raciocínio aí? Então, para você entender isso aqui, deveria entender essa analogia aqui. Vai ficar mais fácil. Show? Massa. Então, olha na tela aí. Então, já sabe que vai ficar quanto aqui? 1,5. Quanto? A, né? Massa. Por que A? Porque falou por último aqui A. Show? Para cima. Considerando apenas esses 3 bairros, a média é de 6,3 mil. Família, 6,3 mil. É o que eu digo, hein? 6,3 mil. Diga para mim quanto é que dá aqui, hein? É 6 mil e quanto? 300, concorda? Ah, não, tá verdade, 6.300. Ele falou que, considerando esses 3 bairros, a média, o que é média, hein? Que a gente já fez, é a soma dividido pelo quem? Pela quantidade. Show. Show de bola, então, perfeito. E ele já disse que a média é quanto? 6.300. Vou colocar aqui, ó, 6.300. Ei, diga para mim, o que é a soma? Em soma de quem? É a soma do bairro A, mais o bairro B, mais o bairro C. Concorda? Concorda. Beleza. A, B, mais C. Dividir pela quantidade. Qual é a quantidade, hein? A quantidade é quanto, hein? A quantidade, Natan, se eu olhar para cá, aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 bairros. Concorda? 3 bairros, então esse 3 aqui. Perfeito. Concordo com você. Agora, se você olhar para cá, tem como somar A, B e C? Não tem como. São letras diferentes. Só que tem como você olhando para cá, ó. Olhando para cá, tá certo? O C está com 1,5A. Faça aqui mil pelos extremos. Vamos fazer mil pelos extremos aqui, ó. B vezes 1 dá o quê? B vezes 1. B vezes 1 dá B, Natan. Perfeito. A vezes 2 dá o quê? 2A. A galera do matemática já sabe isso aqui, viu? Matemática zero. 2A, tá certo? E o C é quanto? 1,5A. Então, o que é que você vai fazer? Aonde tem B aqui, ó, substituir, viu? Aonde tem B, você vai colocar o quê? 2A. Aonde tem C, você vai colocar o quê? Onde tem C? 1,5A. Então, eu vou reescrever. Vai ficar como assim, ó? 6.300. A, vou repetir o A, né? O B, quem é o B? 2A. Mais, quem é o C? 1,5A. Está observando a analogia da questão sobre 3. Aí você vai fazer o famoso cruz credo. Você lembrando aqui que eu posso somar agora. Vai dar conta aí, hein? Ele diga para mim, vai dar conta aí? Natan. De cabeça, Natan, aí vai dar, sabe quanto? 4,5, né? Isso, concordo. 4,5, exatamente. Aqui na frente, família, quando não tem nada é 1, viu? Para quem não entendeu porque é 4,5. 1 mais 2, quando não tem nada, dá 3. 3 mais 1,5 dá 4,5. Perfeito. 4,5A vezes 1. 4,5A. Opa. Beleza? 4,5. Tá certo? A. Igual. Vamos clicar agora. 6.300 vezes 3 dá quanto? 6.300 vezes 3. De cabeça aí dá 18.900, hein? 18.900. Beleza? A vai pegar quanto? A. 18.900. Dividido por quanto? 4,5. Show. Vai dar conta aí, hein? Dividindo, hein? Rapaz, eu acho que vai dar
4.000 e divisão número com vírgula, né? Tá com dificuldade. Show de bola. Matemática do zero tá aí, viu? 4.200. Olhando para essa alternativa, diga para mim qual a alternativa? 4.200. É a mesma coisa escrever o quê? 4,2 mil. Não é isso ou não? Mesma coisa. Letra A de aprovado. Tem que terminar com A de aprovado, né? Vocês vão ser aprovados. Show? Massa? Beleza, pessoal? Mensagem para vocês aí, ó. Mensagem. Eu nunca escutei de um aprovado dizendo que se arrependeu de ter estudado. Nunca. Nunca e nunca vou escutar. Nunca escutei e nunca vou escutar. E digo para vocês, se você chegar para qualquer aprovado, seja professor de CTCOM, seja um amigo seu que foi aprovado, se perguntar para ele que se ele se arrependeu de ter estudado, ele vai responder para vocês, jamais. E fazia tudo novamente. Eu digo para vocês, lá na frente, isso daqui você vai contar história para os seus filhos, para os seus colegas, para os seus amigos e amigos. Olha, me matei da matemática e valeu a pena. Fechei matemática, estou aprovado das vagas, fui chamar logo na primeira turma, sem esperar cadastro de reserva, e hoje o servidor público, estou trabalhando um dia, pagando 5, estou com estabilidade financeira, estou com um porte de arma, que lá tem um porte de arma, viu? Beleza? Tem um porte de arma, tá bom? Então vai valer a pena. Todo esforço agora no pré-edital vai ser o diferencial lá na frente. Escuta o que eu estou dizendo, depois não digo que eu avisei. Show? Beleza, meu aluno? Espero que tenha gostado aí. Pra cima, viu? Tamo junto.